Oi, Literamigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e, bom, hoje é terça-feira, então hoje é dia de Bibliocanto da Rai aqui no canal Clube dos Quatro. E como vocês viram aqui no título, a gente vai fazer uma análise do caso de família focado no caso Richthofen, né? O primeiro caso do livro, comparando o livro com o filme. Você tá preparado? Vamos lá! A gente vai falar sobre o livro Casos de Família, mais especificamente sobre o primeiro caso, que é o caso Richthofen. Uma coisa interessante é que esse livro é escrito pela Ilana Kasoy. E quando esse livro foi publicado, lá por volta de 2006, PS, o caso aconteceu em 2002 e o julgamento aconteceu em 2006. Então, o livro lançou logo depois do julgamento. Uma coisa interessante, né, é que o nome do livro chama O Quinto Mandamento. Eu pensei, você pensou, todos nós pensamos. Enfim, anos depois, lá por volta de 2017, se eu não me engano, a Dark Side Books lançou essa edição incrível, juntando dois livros de casos emblemáticos que a Ilana Kasoy escreveu, que foi o caso Richthofen, O Quinto Mandamento, e o caso da Isabella Nardoni. Mas, como eu falei no vídeo de hoje, a gente vai falar especificamente do caso Richthofen. Bom, mas o que é o caso Richthofen, pra quem não sabe? Porque muita gente... Eu mesmo nasci depois de 2002. E, enfim, nasci, o caso tinha acontecido há 2 anos e o julgamento quando eu tinha 4 anos. Então, estava perdida, não sabia nada. E eu fui saber mais aprofundamente, né, mais profundo do caso, lá para 2020. Então, assim, tempo depois. O caso Richthofen basicamente existe uma família muito rica, a von Richthofen, né, em São Paulo, onde eles são classe média alta, mais pra alta, mas enfim, a gente classifica ele como classe média alta. E no dia 31 de outubro de 2002, por volta da meia-noite, a filha Suzane e o irmão Andreas chegam em casa e deparam ali a casa meio estranha. A porta tá meio aberta, parece que uma coisa está meio mexidas, e ela fica com medo e fala pro irmão não entrar em casa. Pega o telefone e liga pro namorado Daniel Cravinhos. O namorado fala, fica aí, não entra, estou indo, liga para a polícia. Ela liga para a polícia e a polícia chega e fala, vamos entrar, vamos entrar e descobrir o que aconteceu. Ela em nenhum momento cita que os pais estão em casa. É bom deixar isso bem frisado. A polícia entra e, enfim, a casa, em alguns cômodos tá normal, outros tá bem bagunçada, como se tivesse tido uma tentativa de roubo. Os quartos dos filhos impecáveis, mas quando chegam no quarto do casal, encontram o casal morto. E de uma forma horripilante. 13 dias de investigação, praticamente 2 semanas, foi o tempo necessário para a polícia de homicídios, né, do Departamento de Homicídios de São Paulo, resolver o caso e descobrir que Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e seu irmão, Christian Cravinhos, foram os responsáveis pela morte dos pais dela, Marisia e Manfred von Richthofen. É um caso muito pesado, gente, porque você pensar que a filha, né, orquestrou a morte dos pais. E assim, meu Deus. Bom, o caso, ele voltou à tona, né, em 2006, quando teve o julgamento, e mais recentemente em 2021 e 2023, quando os filmes foram lançados. Em 2021, 2 filmes foram lançados sobre o caso pela Amazon Prime Videos. Os filmes tratam as versões dos réus, logo, no caso, o Daniel e a Suzane, que são ali os principais. Então, a menina que matou os pais conta a versão, né, do Daniel da história, e o menino que matou meus pais conta a história da Suzane, né, a versão da Suzane
em relação a esse caos. E em 2023, lançou A Menina que Matou os Pais, A Confissão, que é basicamente esse período de 13 dias onde o Departamento de Polícia investiga o crime, né, que passa de latrocínio, que seria um roubo, né, a dólares, euros e joias, e enfim, a seguido de morte, até fraude e a filha que matou os pais e planejou isso. Então, é bem... Meu Deus. Eu tenho uma opinião meio particular sobre o filme da Confissão. Eu realmente não gosto, mas a gente vai chegar lá. Bom, quero falar que quando a gente for ao longo do vídeo, eu vou ter uma colinha, porque tem bastante informação. Uma coisa interessante também que eu quero deixar claro é que aqui eu vou falar partes que eu achei interessantes sobre o livro e sobre algumas contradições com o filme, tá? Então vai ser essa análise que eu vou fazer. Um outro ponto também que eu acho interessante falar é que o livro, ele trata desses 13 dias mais o julgamento. Mas a parte do julgamento é com foco na parte dos debates finais, né, no dia final, dos advogados, né, o promotor e o advogado dos réus, fazendo ali a última defesa ou a última acusação para o júri decidir. E aí, sim, a acusação, o resultado ali, né, do que se deu, o que o júri decidiu. Então, é bom falar também que, por exemplo, os testemunhos dos réus, que seriam os filmes, né, a versão contada por eles não tem no livro. Então, o livro é focado mais na parte técnica e não tanto na história de cada um. Então, vamos lá. A Ilana Casoy começou a escrever esse livro, como eu falei, em 2002. Mas ela só chegou a terminar ele em 2006, quando aconteceu o julgamento. E, inclusive, foi quando ela publicou o livro, em 2006. E, em 2002, eu tô tentando achar a página, um momento. Achei. Em 2002, ela comenta que entrou em contato, né, com os réus, com a Suzane, com o Daniel e com o Christian, pedindo pra fazer uma entrevista com eles, pra eles contarem a versão deles, né? E nenhum dos três aceitaram. E ela até fala aqui no livro que é assim: quis muito entrevistar os 3 assassinos, mas nenhum deles concordou em falar comigo. Ou assim foram orientadas pelos seus advogados. Talvez ainda não seja o momento. Talvez a verdade surja quando ninguém mais tiver nada a ganhar ou perder, exceto encontrar os fatos. E eu quis trazer essa parte pro vídeo, porque assim, isso não tem nada a ver com o filme agora, é só uma análise que eu fiz. Essa parte, especificamente, ela escreveu em 2002. E contando, né, de uma experiência que ela teve em 2002, e esse pensamento dela de tipo, eles só vão aceitar fazer uma entrevista quando eles perceberem que não tem nada a ganhar nem a perder. Porque eles fazendo uma entrevista antes do julgamento, poderia dar muito ruim. Eles poderiam, de certa forma, ganhar o amor do público, ou poderiam ser mais odiados. E aí, o ponto que eu quero trazer é que aí em 2015, né, a gente tem aquela famosa entrevista da Suzane pro Gugu, onde ela se paga ali muito de inocente, muito de, ai meu Deus, estou arrependida, sou agora uma nova mulher, estou indo na igreja. Até, se eu não me engano, nessa entrevista que ela fala que tá com relacionamento com uma pessoa da delegacia, da prisão, que eu esqueci o nome, desculpa. Eu vou deixar aqui, enfim, a matéria. Mas eu acho muito irônico isso, porque realmente em 2015 o caso tinha esfriado nesse ponto midiaticamente falando. Não era um caso que repercutia. Saber como a Suzane ou como os irmãos Cravinhos estavam em 2015 já não era mais relevante. E ela vem com todo esse plot de estou melhor, vou contar a minha verdade, e agora sim vou contar a verdade. É tipo, sabe, 13 anos depois do caso e 9 anos depois da condenação dela. Então eu acho um pouco irônico. Mas agora, falando assim sobre pontos, né, do filme e do livro. No filme, A Confissão, é deixado bastante claro que o instrumento usado
pra tirar a vida, né, dos pais da Suzane foi aqueles ferros de prateleira, né, com os círculozinhos. Inclusive, a cena que eles descobrem isso, eu acho muito hilária. E não era pra ser. Mas no livro, né, e na vida real, não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, não foi essa prateleira. Eles usam essa prateleira como exemplo, porque o ferro em si lembra muito, mas não é o ferro da prateleira. E é muito importante deixar isso frisado, porque no filme é tipo, é a prateleira, entendeu? Mas não é. Inclusive, o Daniel, que é uma parte que eu não gosto do filme, a confissão, que eu acho que eles levam muito para um lado de tentar defender um dos lados e mostrar que um lado estava arrependido, sabe? Eu não acho isso legal e não acho que isso de fato aconteceu, que eles não estavam arrependidos. Mas, assim, o Daniel, por exemplo, ele construiu esses bastões, né? Ele pegou essa parte de ferro, que se parece com a da prateleira, colocou madeira dentro, então deu uma forma de preencher isso com madeira pra deixar ela mais pesada e mais resistente, e ele confessa que ele fez isso. E ele confessa que ele fez uma pegada. O que seria essa pegada? Seria tipo um lugar pra ele conseguir pegar mesmo o negócio mais fácil. Por dois motivos. Pra evitar que escorregasse da mão dele e acabasse fazendo algum tipo de barulho, ocasionando, né, que os pais acordassem e eles fossem pegos. E também pra não machucar a mão deles. Ele fala, eu não queria machucar minha mão. E eu acho isso tão... Sabe? Porque... Como que você fala que você não premeditou, ou que você não quis, ou que você se arrependeu, enfim, sendo que você construiu? Você não simplesmente, tipo, comprou uma arma, ou pegou uma faca, sabe? Tipo, ainda assim, é muito pesado você matar uma pessoa com, tipo, uma coisa normal. Tipo, você pega um vidro, sabe? Mas você constrói uma arma, você tem o cuidado de, não, eu vou fazer uma parte pra conseguir pegar melhor, pra não machucar a minha mão, sabe? Pra não me escorregar e fazer barulho. Eu acho isso muito louco. Enfim. E aí, o Christian, isso também mostra, né, no filme, ele sempre fala que ele não tava feliz em matar a Marise. E é aquele ponto. Você não era obrigado, sabe? Eu acho que você pode amar o seu irmão, enfim, mas você pode falar não. Você pode, sabe, ter outras formas de mostrar o amor pelo seu irmão. E então ele fala, né, que ele não acreditava que o casal fosse concretizar o plano, que até, inclusive, mostra isso no filme também, que quando ele chega, ele faz alguns barulhos. Claro, não são barulhos, meu Deus, mas são, tipo, pisar mais forte, esbarrar em alguma coisa, enfim, pra ver se os pais acordam. Mas aí a Suzane até briga com ele, tipo, fica quieto e ele para. Então, assim, ele tem ali um vislumbre do tipo, nossa, estou fazendo uma coisa errada. Mas ao mesmo tempo, quando ela fala para, ele para, sabe? Então eu acho que se ele realmente tivesse arrependido, ele não ia parar. E ele entra nessa êxtase, sabe? Também de, igual o Daniel, de meu Deus, e quando dá a primeira pancada, continua e até fica desesperado com situações que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas ele tá nesse êxtase e tipo, ele podia chegar no quarto e dar um grito, sabe? Ele podia chegar no quarto e esbarrar em alguma coisa antes de acontecer, mas não, sabe? Ele ficou quieto. Na hora que a polícia, né, chega e fala seus pais estão mortos, eu também acho essa cena muito... Meu Deus. No filme é mostrado que ela finge ali uma emoção, ela tem ali um momento de, tipo, choque até, ela finge estar chocada, e o Andreas chora e abraça o Daniel e fala, meu Deus, sei lá. E depois tem a fatídica cena que ela pergunta, o que a gente faz agora? Mas na vida real não foi assim que aconteceu. Na vida real ela ficou séria, tipo, ok. E o
Andreas, ele ficou sério também. Inclusive, no começo, os policiais achavam que ele estava envolvido na situação por conta disso, porque ele não esboçava nada. Ele se comportava exatamente igual a Suzane. Eu entendo que uma análise minha é que ele perdeu os pais e ele só tinha a Suzane. E ele, tipo, vê, a minha irmã não está chorando, a minha irmã, na cabeça dele, tá em choque, eu não vou desmoronar, eu preciso ser firme. Então ele mete essa pose de estou bem também, sabe? Mas, sabe, ela não tá em choque, ela só tá, tipo, sabe? Ela não liga. E no início é bem complicado pra ele realmente essa parte, por conta do fato das pessoas considerarem, tipo, gente, eles não tiveram reação. Sabe? Eu acabei de falar que seus pais morreram. Que seus pais. E não foi, tipo, uma morte natural ou uma morte indolor. Foi uma morte horrível. Que eles sentiram, sabe? Então. E seus filhos ficarem, tipo. Ah, tá bom. O que eu faço agora? Sabe? Eu acho um pouco complicado. Uma parte também que é bom refutar ali um pouco do filme. Tô toda hora esquecendo a palavra filme. É que deixa meio subentendido ali, né, que o casal, ele só foi pro motel colonial. Bom, no filme deixa meio subentendido ali que eles foram mais pro motel colonial por conta de um álibi, né? E aí foi aquela dúvida, porque o Daniel fala que eles chegaram, né, a ter relações, a Suzane fala que não, e fica ali em dúvida. Mas no livro, fica explícito ainda mais. Eu acho que no filme, assim, um parênteses antes de eu continuar minha fala, fica aquilo assim, né, eles realmente tiveram alguma relação ou não, eles foram lá só por álibi ou não, mas aí é uma interpretação de cada um ao longo das outras cenas perceber se eles realmente só foram por conta de álibi ou não. Acho que no livro, quando você lê e você tá vendo ali até a avaliação de outras pessoas olhando a cena, você entende um pouco melhor que realmente eles foram em busca de álibi, mas eles também foram em busca de prazer. Não é confirmado até hoje se eles realmente tiveram relações ou não. Se eles tiveram algum tipo de relação lá ou não, porque cada um continua falando uma coisa e a gente não pode só acreditar em um e descartar a versão do outro, porque só tinha os dois naquele local. Mas analisando como eles se comportam tipo, como eles estavam quando eles saíram ali, né, da casa, e, enfim, como eles descrevem como eles estavam ali depois que aconteceu tudo, e quando eles chegam na delegacia, como eles ficam ali, que inclusive aparece no filme, mas, tipo, se pegando toda hora, dá pra entender que realmente pode não ter rolado relações, mas eles também foram lá, não só como uma forma de álibi, eles foram lá pra se ter uma forma de prazer e de desestressar, sabe, o que tinha acontecido. Porque o álibi eles podiam ter conseguido, sei lá, numa pizzaria. Então, é complicado. Do lado do corpo da Marisa, no chão, foi encontrada uma blusa de malha tipo soft feminina. E era um número menor pra ser da Marisa. E nunca acharam, né, quem era o dono dessa blusa. Só que em momentos futuros, num debate, numa conversa com o Christian, ele fala sobre a Suzane ter ido com uma blusa, né, com uma roupa, levar ele no Red Play, né, na loja de videogames, assim, e ter ido buscar com outra. E quando perguntam pro Daniel que roupa que a Suzane tava usando, ele fala que não lembra a roupa que ela tava antes e nem a roupa que ela usou no motel. Então, sabe, deixa aquela pontinha de será que é a blusa dela? Mas é aquilo. Como que seria a blusa dela se falam que ela não entrou no quarto? Então eu entendo por que não ter no filme, porque não é uma comprovação assim, sabe? É dela. Mas seria interessante, sabe, entrar nesse assunto. Bom, a delegada Cíntia, ela que aparece, né, ali no filme, enfim, até ela ficou bastante famosa nas redes sociais. Quando o filme estreou, falando de umas divergências ali que aconteceram, mas nas suas observações, o que ela ficou mais ali pensando foi no ponto do saco de lixo.
que tava na cabeça da Marísia, no sentido de, tipo assim, era o mesmo da casa. Os ladrões, né, que até então, como é que eles sabiam que era o mesmo, sabe? E um outro ponto, não tinha nenhum rastro de saco de lixo aberto ali. E então, tipo, eles levaram o deles e pegaram embora? Eles pegaram um aberto e levaram embora? O que rolou, sabe? Então esse questionamento ela ficou fazendo. E também sobre a jarra de água, que foi usado pra, enfim, de certa forma, afogar, né, as vítimas. Porque quando... Eu não vou saber explicar isso tecnicamente, igual foi explicado os peritos. Mas quando você tem uma forma de traumatismo craniano e dependendo da posição que você tá, você começa a tentar respirar mesmo que sua vida está esvaindo, sabe? E nesse caso vai soltando uns sons. E esses sons eram os sons que os pais soltavam, faziam. E é quase tipo uns roncos, assim, sabe? E nessa hora, os irmãos meio desesperados tentavam de tudo pra abaixar, né? Não, porque achavam que eles podiam estar vivos ainda. Então Daniel vai à cozinha, pega uma jarra e começa a tacar água neles pra, enfim, coloca um pano na boca. Inclusive a Marísia acaba tendo um pano enfiado até a garganta, enfim. E aí a Cíntia ela fica, nossa, os pais, né, levaram uma jarra de água, mas não levaram copos. Então isso quer dizer que foi os ladrões, né, os assassinos que pegaram de fato ali a jarra. Mas a cozinha era um lugar que estava impecável, não estava nada bagunçado. Então como eles sabiam exatamente onde estava a jarra? Então são pontos que ela vai levantando. Aí, ao longo da narrativa, né, da história ali, vão se analisando várias controvérsias das histórias do Daniel e da Suzane. Então, eles até falam que tudo o que é falado referente a antes do crime ou depois do crime é falado muito naturalmente, porque eles acreditam que seja verdade, né? Os delegados falando, né? A polícia falando. Mas tudo que é no timing ali que aconteceu o crime é tudo muito bagunçado, muito confuso e muito controverso, porque o casal tava junto e cada um falou uma coisa. E isso acontece porque eles não combinaram, tipo, combinaram, mas não combinaram o que ia falar, sabe? Então, um fator, assim, muito... Inclusive, fizemos um gráficozinho que vou mostrar aqui pra vocês. É que a versão da Suzane fala, levamos, né, o Andreas no headplay, fomos pra casa, ver se estava tudo bem, se meus pais estavam acordados ou não, pegar dinheiro, enfim. Fomos pra Raposo Tavares, que é uma avenida, depois decidiram ir pro motel Colonial, que ficava em outro lugar, e chegando lá, usaram a piscina, a hidromassagem, mas não tiveram nenhum tipo de relações. Já o Daniel fala que levaram, né, o Christian no headplay, foram pra Raposo Tavares, decidiram que iam no motel Colonial, então voltaram pra casa pra pegar dinheiro, foram pro motel, lá foram na hidromassagem, piscina e fizeram amor. Então você vê que assim, é a mesma, são os mesmos locais, são as mesmas, tipo, ambientes que eles foram, mas eles são contados de forma diferente, porque eles não combinaram exatamente. Tipo, fala que a gente foi no motel. O que a gente fez no motel? Sabe? Não foi combinado. A ordem de confissão foi exatamente igual à do filme. O Christian confessa e aí ele é descrito com medo, assustado. Depois a Suzane e ela tá incrédula, mas ela não acreditava no que estava acontecendo. Mas ela não chora e ela nem grita. Ela só tremia muito. E por fim o Daniel, e ele ria de nervoso. Ele ria. Aí a gente pensa de nervoso, de medo, de não acreditando, ele só ria. Então é um pouco diferente também ali, o mais parecido da confissão foi o Christian mesmo. E dia 13 de novembro aconteceu a reprodução simulada do crime, que é basicamente isso. É uma interpretação técnica dos fatos, não jurídica. Então nesse ponto, a gente não vai, né, julgar nada. A gente só vai ver se as histórias batem. Então se eu falo que, tipo assim, por exemplo, as vítimas foram mortas por pancada. E aí chega e na hora de confessar o Daniel fala que, não, eu bati com uma pantufa, não faz sentido. Então essa hora que vai provar se o que eles falam
de fato faz sentido com o que aconteceu pra embasar, né, a prisão deles e também na hora do julgamento não ter essa dúvida de tipo, ah, olha, tá errado. E uma parte interessante que é legal falar é que essa reprodução simulada, os acusados não são obrigados a ir. Eles podem ir pra ajudar ou simplesmente não ir. Tipo, no caso Nardoni, por exemplo, eles não foram porque eles não quiseram, tipo, contribuir a fazer provas contra eles. Porém, no caso, Richthofen, os 3 foram. E assim, é muito triste ler. Porque, tipo, dá um nervoso muito grande. Principalmente na parte do Christian. Porque quando o Christian chega pra reproduzir o que aconteceu, as polícias, né, os policiais, eles descobrem, né, eles já sabiam que o André estava na casa, mas descobrem que ele tá no quarto dele. Até aí você fala, beleza. Porém, ele tá no quarto dele assistindo televisão, especificamente ao da Atena, que tá mostrando a reprodução. Então ele tá vendo, tipo, ele pode estar na casa, sabe? Mas ele não podia estar vendo como aconteceu. E é uma cena muito, que pra mim ficou muito marcada, que é quando a polícia tira ele do quarto dele pra levar ele pra um quartinho, enfim, pra ele ficar com o tio dele. E ele vê o Christian, ele chora. É uma das primeiras vezes que ele começa a mostrar a reação mesmo do que tá acontecendo. E o Christian vai lá e abraça ele como se ele fosse, tipo, o irmão mais velho e o André é o irmão mais novo. E tem um carinho ali, sabe? Então, sei lá, foi meio pesado de ler essa cena. A versão da Suzane é a segunda. Isso foi também na mesma ordem que aconteceu as confissões. Ela me irritou muito, porque ela tava totalmente desinteressada. Ela tava tipo... Aí, o que você fez hoje? Ah, eu almocei, fui no shopping, cortei meu cabelo. Tá bonito, sabe? E eu fiquei, cara, você matou seus pais, entendeu? Tipo, mostra um pouco de respeito, sabe? É complicado. Ela, de certa forma, tentava ainda acobertar o Daniel, dizendo não ter visto certas coisas que ele fez, falando que não tinha visto ou que não sabia. E até certas coisas que ela mesma fez, ela também falava que não sabia. Ela até simula um momento que ela teria escutado a primeira pancada, que foi um momento que ela soltou uma lágrima, mas depois ela tampa o ouvidinho dela e fica esperando. E ela simula esse momento e eu fico tipo... A pessoa tem que ser muito cínica, sabe? E tirando esse momento que ela simula um choro, não teve nenhuma reação. E a versão do Daniel, eu acho que é a mais emocionante, porque ele realmente chorou. Teve uma crise de ansiedade, de desespero. Ele, enfim, ele vê... Porque assim, né, na reprodução, pegam pessoas, né, no caso policiais, e colocam no lugar das vítimas. E no caso a pessoa, né, o policial que tava interpretando o Manfred, realmente se parecia com o Manfred. E o Daniel, quando vê, começa a ter uma crise nervosa. E, enfim, até depois eles trocam, né, o ator, porque senão o Daniel não ia conseguir terminar a reprodução. E aí é o ponto, né, que as 3 versões, elas eram bastante semelhantes. Tinha umas diferenças ali de ordem, de alguma coisa, tipo, ah, a Suzane veio, a Suzane não veio, ah, eu não escutei nada, eu não vi alguma coisa, enfim. Mas não alterava a verdade, que era que os 3 colaboraram juntos pra matar 2 pessoas inocentes. Então, assim, é aquilo, né, não tinha muito o que fazer. Nesse caso, não... foi necessário saber se, tipo, a Suzane foi manipulada, se o Daniel foi manipulado, porque os 3 tiveram culpa, entendeu? Os 3. A Suzane abriu a porta, foi lá, planejou, entendeu? O Daniel criou a arma, o Christian foi junto, sabe? Então, assim, os 3 tiveram alguma culpa. Então, não pode tirar, né, inocentar um. Dia 21 de julho de 2006, terminou o julgamento. Foi o último dia e foi quando aconteceu ali as conversas, os debates, né, da defesa contra a acusação e foi dado o veredito. E bom, como que foi as condenações, né? A Suzane, ela foi condenada
a 39 anos e 6 meses, sendo solta só em 2045. Porém, estamos no Brasil, né? E em 2023, ano passado, ela conseguiu regime aberto. Ela cumpriu 20 anos, né, de pena. Desses 39 anos e 6 meses, ela pegou 19 anos e meio pela Marísia, 19 anos e meio pelo Manfred e 6 meses pela fraude de falar sobre o roubo. O Daniel pegou ao mesmo tempo 39 anos e 6 meses, com o mesmo tempo pro pecado é crime, mas em 2018 acabou indo pro regime aberto, por causa de 5 anos antes dela, e só cumpriu 12 anos de prisão. Mas em 2021, 3 anos depois, ele acabou voltando pra prisão, porque ele foi condenado por tráfico. Atualmente ele tá solto, né? Ele até trocou de sobrenome, agora ele chama Daniel Bento. Mas, enfim, voltou a ficar preso ali mais um tempinho, mas agora já tá solto de novo. E o Christian pegou 38 anos e 6 meses, também saindo em 2045. Ele pegou 18 anos e meio pelo Manfred, 18 anos e meio pela Marísia, 6 meses por fraude e 1 ano por conta do furto, né, dos euros, dos dólares, das joias. Em 2017, ele foi para regime aberto, né, um ano antes do Daniel, então ele cumpriu 11 anos ali da sentença, mas em 2018, um ano depois, ele acabou voltando pra prisão por tentativa de suborno. E hoje ele também está solto. Bom, e esse foi o vídeo, ficou um pouquinho longo, porque é um caso longo, né, foram, enfim, 13 dias ali pra descobrirem o caso, mais 4 anos até o julgamento, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim, de analisando livros, analisando filme versus livro, enfim, ou até mesmo analisando casos, né, como foi esse caso, deixa aqui nos comentários. Além disso, deixe seu like, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais e também no Spotify, que toda sexta-feira a gente posta um podcast, uma radionovela, um bate-papo descontraído, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo!